A Bíblia não é só informação. A Bíblia também ela precisa ser transformação. A Bíblia é para ser vivida. Então, por isso, seja bem-vindo ao Bíblia e Vida. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um texto da Bíblia muito conhecido. Um texto muito conhecido, tem algumas pessoas que sabem ele de cor, inclusive, mas isso não significa que nós estamos necessariamente vivendo aquele texto. Eu estou falando de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, e o verso 1, juntamente com o verso 2. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha versão, que é a King James. Então, acompanha junto comigo, vai falar o seguinte: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Versículo 2: E não sede transformados como este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, como eu estava falando, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas conhecem esse versículo, principalmente esse segundo versículo aqui. Mas, primeiro, nós vamos fazer o seguinte: todos os dias do Bíblia e Vida, nós vamos analisar um texto bíblico. Vamos pegar esse texto, entender o contexto, estudar o contexto, entender como ele se aplica para a nossa vida nos dias de hoje. Então, para começar, esse livro de Romanos, o livro de Romanos, se você for lá no capítulo de número 1 de Romanos, você vai ter uma informação muito importante. Começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí, essa é a apresentação de quem escreveu esta carta. Então, Romanos é uma carta de Paulo para a igreja que estava em Roma. Exatamente. Por isso o nome Romanos. Só que o interessante é que o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o capítulo 11, Paulo ele vai tratar sobre diversos assuntos. Por exemplo, ele vai falar sobre salvação, sobre justiça, sobre o velho homem, novo homem, incredulidade, enfim, ele vai apresentando várias doutrinas bíblicas para a igreja ali de Romanos, e aí ele termina o capítulo 11 com o seguinte versículo, verso 36: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ele termina, então, essa sequência do capítulo 1 ao capítulo 11, passando por várias doutrinas, vários ensinamentos sobre Deus, sobre salvação, sobre justificação. Só que no capítulo 12, ele vai inverter esse quadro. É como se ele estivesse fazendo o seguinte: até o capítulo 11, ele estivesse conversando com os romanos, falando: olha, Deus é isso, Deus é aquilo outro, ele fez isso, por isso disso, ele faz aquilo, ele foi explicando várias questões, mas no verso 12 inverte, no capítulo 12 inverte, e ele começa a falar o seguinte: olha, agora vamos entender qual é a nossa participação. O que nós precisamos fazer em relação a tudo isso que nós conversamos aqui até agora nessa carta. E é interessante, muito interessante, nós entendermos a Bíblia nos seus detalhes. Porque Romanos é uma carta, é exatamente isso. Ele parou e escreveu uma carta. Então, é um pouco intimista isso, se você for pensar. É como se fosse mesmo, é uma conversa entre Paulo e aqueles cristãos que estão ali em Roma. Então, a partir do capítulo 12, ele vem falando agora, vocês entenderam tudo que eu expliquei para vocês, vamos entender agora qual é a sua parte em relação a isso. E nós vamos falar aqui sobre 4 lições, 4 pontos, 4 verdades que estão aí, nesses 2 versículos, que muitas vezes nós não estamos colocando em prática na nossa vida, e isso está fazendo muita diferença. Primeira lição que nós tiramos aqui, que nós podemos
refletir e entender é que Paulo ele começa com rogo-vos, pois. Então é como se fosse um pedido, mas também dá para você entender como um conselho. Então é como se Paulo estivesse aconselhando. Depois de tudo isso que eu te ensinei até o capítulo 11, o meu conselho para você é que você, aí ele vai falar algumas coisas. Só que antes ele fala pelas misericórdias de Deus. Isso é um ponto muito interessante, porque Paulo está praticamente falando o seguinte: não é para você fazer o que eu estou mandando, porque eu sou Paulo e sou uma liderança sobre você. Ele tem essa preocupação. Ele fala, façais, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ou seja, nós já recebemos a misericórdia, porque ele falou sobre isso antes, nos capítulos anteriores. Nós já recebemos a misericórdia, nós já fomos alcançados pela graça. Então, qual é a nossa resposta? Obediência a Deus, fidelidade a este Deus. Só que essa fidelidade e essa obediência não é baseada em receber algo em troca. Essa é a diferença. A diferença é que nós obedecemos porque nós já recebemos. Nós seguimos a Deus, nós adoramos a esse Deus, somos fiéis a ele, mas nós já recebemos essa recompensa, misericórdia e a graça de Deus, possibilidade da salvação. Então, essa já é um ponto muito importante aqui que pode ser e deve ser aplicado à minha vida pessoal, porque eu não posso ter atitudes, pensar em coisas e agir pensando, bom, eu preciso agradar a Deus, porque se eu não agradar a Deus, ele vai tirar de mim alguma coisa. Ou eu preciso fazer isso para agradar a Deus, porque eu preciso ser abençoado. O ano passado foi um ano muito difícil financeiramente para mim. Esse ano preciso de mudança. Vou ser fiel a Deus para ser abençoado. Não, 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 não. Você vai ser fiel a Deus. Você vai cumprir os princípios bíblicos. Você vai entregar a sua vida a Deus, o seu dia a Deus, mas porque você já recebeu a misericórdia, porque você já recebeu a graça, porque você já recebeu a salvação. A nossa obediência é uma resposta às misericórdias de Deus. Este é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui neste dia de hoje. A segunda lição, o segundo ensinamento desses versos, Paulo ele fala: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Meus irmãos, quem está escutando isso aqui agora e está cozinhando, está, sei lá, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, para um pouquinho e me escuta. Para um pouquinho e me escuta. Presta atenção. Pelo menos, olha, presta atenção nisso daqui. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Antigo Testamento, se você for lembrar, Antigo Testamento tínhamos os sacrifícios dos animais, certo? Que inclusive apontam para Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o cordeiro ali final. Mas o que acontecia com os animais? Eles pegavam os animais, animais puros, animais sem mancha, sem machucado, animais que estão ali em perfeito estado, e eles sacrificavam, e a partir daquele momento o animal estaria morto ali sobre o altar. Isso aqui é incrível. Olha só, nós fomos chamados para ser sacrifício também, mas é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, isso significa que quando nós nos sacrificamos, olha lá, vosso corpo, apresentar o meu corpo por sacrifício vivo. Quando eu apresento o meu corpo para esse sacrifício, a diferença é que ali não gera morte, ali continua a vida. Se sacrificar em Deus, se sacrificar em Jesus, gera vida. Mas isso continua. Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. O sacrifício antes, o animal, ele acabava morto ali. Mas agora, esse sacrifício no nosso corpo, apresentar o nosso corpo por sacrifício, vai fazer com que a gente continue vivo sobre o altar. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso significa que antes o sacrifício morria no altar. Hoje, o sacrifício continua vivo sobre o altar. Glória a Deus. Glória a Deus. E, além disso, essa palavra corpo, apresentar o vosso corpo, também nos dá essa explicação de entender que não é uma parte, é o corpo, ou seja, a totalidade da nossa vida. Nós precisamos entregar a
totalidade da nossa vida em um sacrifício vivo, ou seja, nós precisamos entregar tudo com consciência e também com constância. Isso precisa continuar acontecendo. Não é um domingo que significa o corpo em sacrifício vivo. Não, é uma vida. É uma entrega diária a Deus. É a segunda, terça, quarta, quinta. É acordar e já pensar, Espírito Santo, eu estou aqui, eu estou me colocando sobre o altar, eu estou aqui colocando meu corpo como sacrifício vivo nesse dia de hoje. Me guia nesse dia de hoje. Eu preciso de ti e eu estou aqui conscientemente me colocando como sacrifício diante de ti para ganhar vida, mas uma vida em Deus, uma vida em Jesus, uma vida com o Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. E olha que nos dias de hoje nós nos sacrificamos por muitas coisas. Nós nos sacrificamos no trabalho, às vezes tem adolescentes aí também se matam ali, se esforçam o máximo possível e na escola, jovens na faculdade, em relacionamentos aqui humanos, se sacrifica para agradar a pessoa X e a pessoa Y, mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que primeiro ensinamento, nós precisamos responder à graça e misericórdia que nós já recebemos. E responder como? Sacrificando, entregando o meu corpo, totalidade da minha vida como um sacrifício vivo, um sacrifício que vai continuar ali sobre o altar. Nós não morreremos nesse sacrifício. Nós ganharemos vida, continuaremos vivos sobre o altar. Então estaremos sempre colocando a nossa vida como um altar ao nosso Deus. Então vamos voltar aqui para pegar o ponto 3. Apresentei, de novo, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui, ele vai vir exatamente junto, vir de encontro o que nós estávamos falando até agora. Ou seja, Paulo ele não está se referindo a esse culto, ele não é exatamente aquele culto de domingo à noite, e nem o culto de domingo de manhã ou da quarta, tanto faz. Esse culto ele não começa com música, talvez. Esse culto não tem essa liturgia, esse culto não começa em um momento específico. Esse culto, ele começa com uma entrega, que é o sacrifício vivo ali que nós já falamos, mas esse culto significa a nossa vida. E aí é um culto racional, ou seja, tem que ter consciência naquilo que você está falando. Não é um culto automático, não é um culto movido por uma emoção passageira, não, é um culto racional. É uma vida que é vivida de forma coerente com aquilo que você crê, com a sua fé. Isso significa que o verdadeiro culto não acontece no templo, o verdadeiro culto não acontece ali aos domingos à noite, o verdadeiro culto, ele transborda naquele momento, mas o verdadeiro culto acontece durante todos os dias da nossa vida, ao acordar, levantar, durante o trabalho, durante os estudos. Então, nosso culto precisa ser racional e precisa ser vivido. O culto é na vida, aquele momento de união com os irmãos, ali que tem toda aquela liturgia, tem os louvores, tem a pregação, ali ao transbordar, ali ao transbordar, você já chega no culto cheio, porque durante todo o seu dia, durante toda a sua semana, você já se entregou como um sacrifício vivo com o culto racional. Então, grava isso daqui que eu vou falar, vou até chegar pertinho aqui. A forma como nós vivemos é a forma como cultuamos. O seu culto é a sua vida. Mas depois disso, Paulo continua dizendo, ele vai chegar e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não existe como ter uma vida cristã neutra. Na verdade, nada é neutro, não existe nem comunicação neutra. Tudo comunica, tudo comunica. Por exemplo, a forma como eu sento comunica, a roupa que eu visto, a roupa que eu escolho usar nos lugares comunica, eu querendo ou não, mas comunica. As palavras que eu uso, se eu uso gírias, se eu não uso gírias, se eu uso palavras um pouco mais difíceis ou não,
Tudo comunica, o meu olhar comunica, tudo comunica. E o cristão, não existe uma vida de neutralidade, porque o que está falando nesse versículo é não vos conformeis com este mundo. Então ele começa com um ponto negativo, ele começa com uma negativa, não vos conformeis. E conformar, né? Pegar a forma deste mundo. Então o versículo está falando que esse mundo existe uma forma, existe uma cultura, existe um padrão, existem valores que não é para nós nos conformarmos com ele. Então, nós não fomos chamados para sermos neutros à vida. Nós não fomos chamados para ouvir notícias, para ver tudo que está acontecendo ao nosso redor e continuar neutro pensando, não, a minha vida, a minha pátria é o céu, eu não sou daqui, então eu não preciso me envolver, não preciso me envolver com injustiças que acontecem, eu não preciso me envolver com causas das viúvas, dos miseráveis, dos necessitados, dos órfãos, eu não preciso me envolver em nenhum desses pontos, porque a minha vida não é aqui, minha vida é no céu, eu preciso buscar o reino de Deus. Não é isso. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para não nos conformarmos com este mundo. Nós precisamos ter atitude. Além de não pegar a forma deste mundo, é para você transformar a sua mente. Tá falando que Jesus Cristo, que o nosso Pai, ele quer transformar o nosso entendimento, nos transformar a sua imagem e semelhança. E é a palavra de Deus que causa essa transformação, que traz essa metanoia, que traz, que faz exatamente o nome deste quadro aqui, Bíblia e Vida, porque Bíblia não é só informação, a Bíblia ela gera transformação. Bíblia não é apenas para ser lida, Bíblia é para ser vivida. É disso que nós estamos falando aqui, e não tinha um versículo melhor para nós começarmos esse quadro aqui no YouTube, de trazer a realidade, de pegar os versículos bíblicos, os versos bíblicos e trazer e aplicar para a minha vida. Então eu preciso entender que é uma mudança de mente. A mudança de mente é quando essa mente é renovada, as decisões são renovadas, os valores são transformados. Logo, a minha vida, as minhas escolhas são transformadas. Para quê? Tem o restante do versículo. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que para termos acesso a tudo isso que o Senhor nos promete, nós precisamos entender o nosso papel, a nossa posição. Precisamos deixar que a Bíblia, que a palavra, transforme o nosso entendimento, transformando assim a nossa forma de pensar, transforma também a nossa forma de agir. Deus nos chamou para sermos sacrifícios vivos, sacrificar o nosso corpo, sacrificar a nossa vida com continuidade, com raciocínio, com intenção, para que a nossa mente seja transformada. E assim nós iremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meu querido? Eu espero que você tenha acompanhado até aqui, que tenha feito sentido para a sua vida, mas pelo amor de Deus, o nome desse quadro aqui é Bíblia e Vida. Então, pegue a sua Bíblia, leia, mas também viva. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários metanoia. Coloca essa palavra nos comentários, eu vou saber que você chegou até aqui. Se fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas, para a honra e glória do nosso Deus. E também pode deixar aqui embaixo versos, trechos da palavra de Deus, referências, para que nós possamos usar uma dessas indicações para os nossos próximos conteúdos. Que Deus te abençoe. A Bíblia é para ser vivida.